Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Yuri Cardoso, sou gerente de pré e pós-vendas aqui na EasyWord e hoje é dia de falar de Sonic Wall, mas especificamente da linha Capture Client, ou seja, a parte de Endpoint Protection da Sonic Wall que utiliza aí o motor da SentinelOne, que é uma solução aí Next Gen, ou seja, uma solução que trabalha o conceito de inteligência artificial. Então a ideia do vídeo de hoje é entender um pouquinho do licenciamento, como se gerencia esse cara dentro do CSC e assim como todas as funcionalidades dentro do painel de gerenciamento centralizado. Beleza? Então vem comigo, vamos dar uma olhada em mais um produto. Lembrando que vocês conseguem visualizar todos os demais vídeos aqui que nós falamos, não somente de Sonic Wall, mas de todos os fabricantes da nossa linha. Todas as informações e links vão estar aí na tela ou na descrição. E precisando de algo, a EasyWord está sempre à disposição. Então, bora pro vídeo. Bom, vamos lá. Começando o vídeo, a ideia inicial acho que seria entendermos toda a parte de licenciamento, tá? Então, basicamente, hoje o Capture Client ele trabalha com 3 licenças distintas, que aqui no caso eu estou dentro da plataforma MySonicWall, que é onde vocês conseguem gerenciar seus tenants, suas licenças, todos os seus acessos e informações, não somente de vocês, mas também dos seus clientes. E basicamente nós temos uma metodologia em 3 tipos de licenciamento. Eu tenho aqui o licenciamento básico, licenciamento avançado e o que a gente está utilizando hoje para teste, conseguimos uma trial no dia de hoje, que você também consegue através do portal SonicWall, tá? Então, basicamente, para toda a linha de produto da SonicWall, dentro do portal MySonicWall, que vai estar aí na descrição para vocês, vocês conseguem ou fazer a criação da conta, primeiramente, ou caso vocês já tenham, fazer a solicitação de trial diretamente no portal, para testar produtos específicos e não somente o Capture Client, ok? Então, o cara que a gente vai utilizar hoje é o Capture Client Premier, então todas as informações aqui. Dito isso, toda a documentação com a diferença entre as licenças, assim como o site, datasheet, o que tem de funcionalidade em um, que não tem em outro, vai estar tudo disponibilizado aí na parte de baixo para vocês, para a gente não perder tempo em coisas estáticas que a gente consegue ler dentro de uma documentação a qualquer momento. Ok? Dito isso, vamos partir aqui então para o CSC, que é a console de gerenciamento da SonicWall para praticamente toda a linha de produto, tá? Tem vídeo falando um pouquinho mais desse cara, como Risk Matter, aqui dentro do nosso canal da EasyTV. E obviamente, para quem não conhece, o CSC que a gente comenta é o Capture Security Center, que basicamente é a console de gerenciamento unificada cloud da SonicWall. Então aqui a gente tem acesso ao próprio portal, a parte do Risk Matters, etc. E aqui os outros produtos que também podem ser gerenciados pela mesma plataforma. Então toda a parte de NSM, que é o Security Management, a parte de Wireless, Cloud App Security, Shadow IT e assim por diante. Mas hoje nesse vídeo, o que interessa pra gente é o Capture Client. Então, clicando aqui, eu já tinha deixado a plataforma aberta, mas ele traz aqui pra gente a console de gerenciamento do Capture Client. Então vamos esperar ela fazer o loading. Eu literalmente acabei de criar essa plataforma, até para conseguir mostrar para vocês, inclusive, os Quick Start Guides que a própria SonicWall disponibiliza dentro da plataforma para que ela consiga ajudar vocês a realizarem as configurações iniciais. Então aqui, ele percebe que esse tenant acabou de ser provisionado e ele pergunta se eu quero fazer as configurações. Então a gente pode aqui partir para um Yes. E aqui ele já vai te trazer todas as configurações básicas para sua console já sair funcionando com a sua cara. Então toda a parte de white label, para você conseguir colocar um logo diferente, um client customizado, notas do tenant, etc., você já traz toda a parte de configuração nesse momento. Então toda a parte de report logo, customizações do cliente, tanto a parte de notas, com informações aqui embaixo, e as informações do seu tenant. Então aqui a gente vai manter o padrão, posso dar um Next. Aqui eu já tenho as configurações de report, principalmente se eu quero enviar notificações por e-mail. E aqui eu tenho as notificações e como que eu quero que elas sejam tratadas e enviadas. Então eu tenho aqui a parte de threads, então eu tenho o thread detectado, toda a parte de atividade suspeita, se está habilitado ou não, a severidade de cada um desses itens, se vai ser mandado por e-mail ou vai ser criado um alerta que a gente vai conseguir acompanhar depois na área de atividades.
Então aqui também vou manter tudo padrão, tá? Mas basicamente vocês podem configurar aqui o envio dos e-mails. Dando um next, tem a parte de syslog. Então sim, provavelmente já seria uma das perguntas, você pode passar as informações do Captain Client para um syslog, ok? Então aqui você tem toda a parte de configuração do host, parte de porta, se vai utilizar ou não a parte de TLS, que é a conexão segura, e a formatação que vai ser enviado. Então essas aqui são as disponíveis. Então aqui a gente vai desativar. E por fim, a gente tem a parte do Policy Review. E nessa questão aqui eu vou deixar para a gente visualizar conforme a gente for passando as configurações para ficar numa ordem mais bacana de entender. Beleza? Vou dar um done e a gente volta aqui para o dashboard. Já dentro da dashboard a gente consegue perceber que em cima eu tenho as informações do meu tenant, caso eu tenha mais de um aqui, no caso clientes de vocês. Dentro da dashboard eu consigo alterar entre light e dark para visualização. Então aí para quem tiver uma preferência por uma tela mais branca ou mesmo uma tela mais escurecida por questões de visualização e etc. Então a gente consegue fazer alteração de pequenos detalhes até como esses, tá? Tem aqui questão de atualização dessa dashboard, eu consigo fazer também uma atualização manual a qualquer momento para pegar as informações mais recentes possíveis a respeito de tudo que eu estou visualizando dentro da plataforma. Então aqui nós temos diversas informações a respeito do Capture Client dentro do nosso ambiente. Então eu tenho aqui parte de dispositivos afetados, então afetados que precisam de algum tipo de atenção, que estão offline e assim por diante. Questão de threads, a gente vai falar também um pouquinho sobre isso, sobre threads resolvidos e não resolvidos. Então você tem uma área onde você consegue colocar informações a respeito dos eventos que você tem dentro da console e como você está fazendo a tratativa desses eventos dentro da console, que acaba sendo uma coisa bem interessante. Toda a parte de aplicações vulneráveis por severidade. Aqui informações a respeito do seu licenciamento com um link rápido para fazer download para os sistemas operacionais suportados pela plataforma, então Windows, Mac e Linux. E dentro do link que a gente vai enviar para vocês aí na descrição, vai dizer exatamente quais versões são suportadas de cada sistema operacional, para você verificar se é compatível realmente com o seu ambiente, tá? E aqui, demais informações que a gente tem dentro da dashboard. Então, threads detectados, toda a parte histórica, classificação, usuários mais bloqueados, domínios, categorias, aquela coisa mais padrão que a gente vê aqui dentro das plataformas. E, obviamente, eu posso procurar tanto por ameaças, quanto por dispositivos e conseguir fazer uma busca aqui em cima a respeito de alguma informação específica. Posso clicar no botão Export para conseguir levar essas informações para um arquivo externo que eu estou visualizando aqui dentro do navegador também. Ok? Ponto importante é que toda a parte de configuração está resolvida aqui no lado esquerdo da plataforma. Então, basicamente, esses são todos os itens que a gente vai navegar um por um para entender o que o Capture Client consegue fornecer para a gente. E já começando, a gente tem aqui a parte de threads, que basicamente ele vai trazer tudo que foi detectado pela plataforma, conseguindo aqui colocar o tempo em que eu quero, desde os últimos 5 minutos até tudo que eu tenho disponível na console, ou até de maneira customizada. Tenho aqui algumas informações e critérios de busca para as minhas ameaças. Então, por exemplo, na parte de status de mitigação, se foi mitigado, está sendo ou se ainda está marcado para começar. Classificação, se é um cryptominer, um ransomware, um malware, um trojan e assim por diante. Parte de status, se foi resolvido, está em progresso ou não resolvido. Questão confidenciais, vereditos de análise, se é necessário o reboot, para qual tipo de sistema e etc. Então vocês têm uma vasta gama de critérios para conseguir utilizar para fazer busca de itens específicos que já foram detectados pela plataforma dentro do ambiente de vocês, conseguindo aqui também fazer um export da mesma forma que a gente tem isso disponível lá na dashboard, ok? Ponto importante é que vocês estão vendo aqui uma interrogaçãozinha bem aqui no canto inferior direito. Se a gente clicar, ele vai me trazer um Getting Started, basicamente é um Quick Start, ensinando os steps iniciais de configuração e tratativa dentro da plataforma, anúncios, releases, manutenções, correções, fixes, etc. disponíveis em um clique, e a parte da documentação técnica. Também estando a parte de Release Notes, com as informações do que saiu, do que entrou, novos itens, e um dos mais importantes para mim, que é o Admin Guide, que é aquele documento mastigado ensinando como funciona cada pedacinho da plataforma e como fazer a configuração e uso de cada item dentro da solução. Ok? Fechando aqui,
a gente consegue passar para a parte de aplicações, que basicamente são as aplicações detectadas pela plataforma nas estações e servidores que possuem um endpoint implementado, com o seu risco, nome, para qual dispositivo, quando foi instalado, versão e o publisher, no caso, se houver. Então vocês conseguem fazer toda essa verificação. Temos a parte do Activities in Logs, então aqui é onde ficam todas as informações a respeito de tudo que é detectado e das atividades, não só dos endpoints, mas da plataforma, porque a gente tem toda a parte de auditoria, porque você pode ter múltiplos usuários acessando essa mesma plataforma. Então a gente pode clicar aqui e o primeiro item é a parte de alertas. Então todos os alertas referenciados dentro da plataforma que a gente consegue configurar na parte de policies ou na parte de gerenciamento, seguindo aquele mesmo padrão, onde eu consigo ver a partir de um tempo específico, com o time, o type e o message disponível, também podendo tanto exportar quanto fazer uma atualização da plataforma. Temos aqui a parte de atividades, que já é um pouquinho relacionado também com a plataforma. Então a gente consegue ver aqui que eu fiz algumas instalações e configurações já dentro dessa plataforma desde que nós conseguimos a trial. Então, há cerca de 1 hora atrás, 19 minutos atrás, onde eu fiz a instalação do endpoint em uma das minhas máquinas, tá? E ela já vai aparecer aqui pra gente. E por fim temos a parte de logs. Então aqui é tudo o que está acontecendo com a plataforma em si e não somente com o Capture Client. Então quando foi feito o logon, como foi feito o logon, novos clientes criados, novas máquinas adicionadas, grupos, edição de política, é toda a parte de auditoria da plataforma. Então tanto para a parte de gerenciamento quanto para os dispositivos. Então aqui até quando o serviço foi startado depois que a gente fez o processo de instalação. E se a gente for dar uma olhada, eu posso sair aqui e eu tenho aqui, para quem tem curiosidade, o endpoint na máquina, como funciona. Então aqui no meu caso ele está pedindo um reboot, porque eu acabei de fazer a instalação dele. Aqui eu tenho todas as informações como meu tenant, usuário, status, etc. E aqui na parte esquerda, assim como na console, eu tenho as informações. Então o sumário, parte de threads, então no caso aqui minha máquina está healthy, então ela está saudável porque não foi feita nenhuma detecção. Políticas que estão aplicadas e um botão para fazer dar um update automático, no caso, não automático, mas manual nas políticas através da própria plataforma. Parte de proteção, se está funcionando, se está saudável, e aqui a gente consegue verificar que ele utiliza, no caso aqui o motor da SentinelOne, na parte de ATP. O Capture ATP, então você consegue fazer o uso do Capture ATP da própria SonicWall também aqui para a parte de Endpoint Protection. Trusted Certificates, toda a parte de Content Filtering, Logs, tanto para pegar os logs quanto para visualizar esses logs, de repente para abrir um chamado com o próprio suporte da SonicWall. E a parte de suporte, mandando aqui um reporte direto para eles a respeito do que está acontecendo com essa máquina especificamente. Ok, então vamos fechar aqui, abrir um full screen para melhor visualização e seguimos. Temos aqui a parte de atividades da web, então sites bloqueados, quais razões, quantidade de tentativas, dispositivos, usuários, tudo isso daqui vai ser preenchido baseado no que a gente configurar nas políticas, sites que podem ser acessados, aplicações que podem ser utilizadas e outras configurações que a gente vai ver quando a gente chegar nesse carinha aqui. Então eu tenho toda a parte de eventos mais comuns sobre qualquer tipo de acesso, quanto mesmo sites bloqueados especificamente, sempre seguindo o mesmo modelinho, tanto de esporte quanto de pesquisa de dados. Ok? Temos aqui a parte de assets, que basicamente são os dispositivos, usuários e grupos que estão dentro do Capture Client. Aqui na parte de devices a gente já vai ter o meu dispositivo, que a gente acabou de fazer a instalação. Então eu tenho aqui o Identifier, que seria o Device ID, com o Install Token, para saber que essa máquina realmente foi feita a instalação por mim, conseguimos então fazer essa validação. O status, então eu tenho somente aqui a parte do SentinelOne ainda em cinza, porque nós precisamos fazer o reboot para que ele consiga subir os serviços, mas a gente consegue ver que o status de rede está conectado, ações pendentes, etc. Conseguimos aqui ver todas as informações da máquina, IP local, tipo de OS, tipo de máquina, versão, etc. Tem várias coisas que a gente consegue colocar dentro das colunas, tirar ou não. E aqui uma coisa legal também é a parte do World Map. Então eu consigo verificar aonde estão os meus endpoints localizados dentro desse mapinha. Então provavelmente ele deve preencher porque eu ainda não fiz o reboot do endpoint.
ok? Então aqui, ó, não tem nenhum tipo de dispositivo na Rússia, aqui no Brasil, porque com o tempo ele deve pegar as informações de geolocalização, ok? Temos a parte de usuários, então eu tenho aqui o usuário que foi descoberto na máquina, consigo ver a qual máquina pertence e se eu tenho algum grupo onde eu coloquei esse usuário para facilitar a minha administração e assim também como eu consigo realizar algumas alterações e visualizações a respeito de tudo que está acontecendo, as políticas aplicadas tanto ao usuário quanto à estação. E aqui por fim a parte dos grupos. Então, a gente consegue aqui criar novos grupos de administração, tanto grupos por tipo, device ou user, ou até grupos dinâmicos ou grupos estáticos, onde a gente consegue colocar filtros específicos para que usuários fiquem entrando e saindo desse grupo a depender dos critérios estabelecidos. Ok? Partindo daí, então, a gente entra na parte um pouco mais específica da plataforma, que são as políticas. E aqui nós temos toda a lista de itens que a gente consegue configurar referente às políticas da parte do Capture Client. Então aqui, como primeiro item, a gente tem a parte do cliente. Então aqui a questão do último update. Aqui o gerenciamento de versão, se ele sempre vai utilizar a última, que no caso seria a latest release ou a general release, que é muito parecido com o que a gente tem na linha Linux, onde a gente tem várias versões sendo lançadas, mas a gente sempre tem aquela versão que a gente chama de stable version, que é aquela versão que já foi testada, não possui tantos problemas e não tem surpresas caso aconteça de vir de repente em uma nova versão. Aí depende muito de como ela é utilizada. Temos aqui a versão específica por cada sistema. Para fazer todo o processo de acompanhamento, posso fazer um update disso daqui. Posso trabalhar com outras coisas de integração, então, por exemplo, fazer com que as informações do Capture Client sejam forçadas através de um Firewall Sonic Call que você também esteja utilizando no ambiente, mas aí é algo um pouco mais avançado que a gente pode falar em um outro vídeo separadamente, ok? Temos aqui a parte Threat Protection, então basicamente todas as informações a respeito do primeiro item de segurança aqui da plataforma. Então eu tenho aqui o modo que a política vai trabalhar entre detectar, proteger ou trabalhar com Capture ATP diretamente no Auto Mitigate. Então eu consigo aqui gerenciar as informações do ATP. Então aqui exatamente malicious automaticamente entre como um thread e tentar killar ele ou quarentenar quando não é malicioso, não determinado e assim por diante, configurações específicas que você pode fazer dentro da plataforma. Toda a parte de protection level, então eu consigo fazer toda a configuração específica entre jogar em quarentena, remediar, fazer um processo de rollback, desconectar da rede em caso de ataques avançados e assim por diante. Aqui as configurações da engine, então se ele vai trabalhar com a parte de reputação, se ele vai trabalhar com movimentações laterais, com toda a parte de AI, com toda a parte de intrusion detection. E aqui um ponto importante é, Yuri, não sei o que seria exatamente o Intrusion Detection. Você pode vir aqui nesse carinha e ele vai te dar uma pequena descrição do que seria essa funcionalidade e como ela atua dentro do ambiente, que pode aí ajudar vocês no acompanhamento de tudo que vocês estão habilitando ou não dentro da plataforma, ok? E aqui algumas opções avançadas, como a parte de Deep Visibility, onde ele vai conseguir trazer informações sobre processos, DNS, chaves de registro, logins e assim por diante, que é muito legal e muito útil, principalmente para quando a gente trabalha com uma plataforma que, além de trabalhar em Endpoint Protection, também trabalha a parte de EDR, que é a parte de Endpoint Detection and Response, que é trazer todas as informações, colocar isso dentro de um local que você consiga visualizar de onde o ataque partiu, o que ele pode ter feito de estrago e quais foram as ações tomadas pelo endpoint para conseguir reverter a situação e fazer todo o processo de tratativa, ok? Então esses itens aqui, a gente pode explorar eles um por um com as determinadas explicações. Partindo daí, então a gente passa para a parte de Trusted Certificates, nada mais é do que conseguir upar certificados para cá, para a utilização do Capture Client, tá? Então principalmente com configurações específicas para o nosso querido Firefox, porque a gente sabe que o Firefox, diferentemente do Chrome, do Edge e etc., utiliza uma cadeia de certificados própria, e quando a gente trabalha com TLS provenientes de endpoint ou de firewall, a gente tem que imputar manualmente esses certificados também dentro do Firefox, então já tem aí uma configuração específica para trabalhar esse conceito, ok? Temos aqui a parte de Web Content Filtering, que basicamente é o famoso bloqueio por categorias de site. Então a gente pode clicar aqui para habilitar,
E aqui são todas as categorias que a gente tem presente. Toda a parte de violência, nudismo, pornografia, etc., que a gente já está acostumado. E aqui, nas opções avançadas, eu consigo ir um pouco mais longe. Então eu consigo definir o meu block page, então eu posso customizar a minha página de bloqueio. E aqui um preview do que aparece para o usuário quando ele estiver tentando acessar um site previamente bloqueado, tá? Lembrando que a gente pode trabalhar o processo de customização. E aqui o Custom Settings, ou seja, domínios que eu vou colocar na whitelist, processos, URLs, keywords, web domínios, etc., que eu consigo trazer para cá para deixar ainda mais específica a minha política e evitar falsos positivos de bloqueio ou mesmo de liberação. Então a gente consegue trabalhar todo esse processo aqui dentro da plataforma. Temos aqui uma área geral de blacklist, de informações específicas que já são conhecidas como malware principalmente. Então aqui a gente pode ver que todas foram detectadas pelo SentinelOne Cloud. Então são hashes de itens maliciosos basicamente. Okay? Então basicamente a gente tem aqui todos os hashes encontrados, que são arquivos já definidos como malware através da cloud da própria SentinelOne. Logicamente, a gente pode adicionar itens a essas listas. Então aqui no caso pode ser uma ameaça do Windows, Mac ou Linux com hash e um descritivo do porquê esse item está em blacklist, até para facilitar o múltiplo gerenciamento. Da mesma forma que a gente tem a blacklist, a gente tem a whitelist, aqui conhecida como exclusions. Então são itens que a gente sabe que não são malwares e a gente pode colocar aqui para evitar falso positivo pela plataforma, seguindo aí o mesmo padrão. Ok? Então, sistema operacional, path, se ele é um arquivo, uma pasta ou uma pasta com subpastas, descrição e o que eu vou fazer, se eu vou suprimir alertas, fazer a interoperabilidade, toda a parte de performance e assim por diante. Beleza? Por fim, aqui na parte de policies, a gente vai ter o device control. Então aqui eu consigo definir o controle em cima de itens de USB ou mesmo questões de Bluetooth. Então aqui eu posso vir em USB, create new, consigo colocar a regra, o tipo, ou seja, qual é a informação que eu vou utilizar do dispositivo para conseguir fazer determinada ação. E aqui se eu vou bloquear ou permitir. Ok? E aqui é a mesma coisa para a parte de Bluetooth. Bom, basicamente é importante lembrar que a gente obviamente consegue aplicar políticas específicas para grupos de dispositivos específicos, usuários específicos, para que a gente tenha regras, de repente, por departamento, por tipo de máquina, como por exemplo desktops, notebooks e servidores. Então vocês conseguem trabalhar essa tratativa mais granularizada das configurações. Descendo aqui a gente tem a parte de gerenciamento. Então eu tenho os administradores da plataforma, pessoas que podem acessar e o tipo de acesso que a pessoa tem, inclusive se estará habilitado o segundo fator de autenticação dessas pessoas, por exemplo. E aqui eu consigo criar um outro usuário no caso. E aqui eu tenho as roles Viewer, onde a pessoa vai conseguir visualizar as informações, ou Admin, que consegue fazer o gerenciamento completo da plataforma. Ok? Temos aqui as informações do tenant, que é aquilo que a gente viu lá no começo do vídeo. A gente pode alterar logo, notificação, parte de syslog, um policy review e assim por diante. E aqui os instaladores, que é um ponto muito legal da plataforma, é que tentei instalar a versão 3.7.5 e Yuri me deu problema, não instalou, não funcionou. Você consegue baixar versões anteriores. E aí tem aquilo que a gente comentou a respeito dos instaladores. Eu tenho aqui o latest release, ou seja, a última versão disponível. Mas eu tenho aqui a General Release, que é como se fosse a versão estável, considerada pela própria SonicWall. Ok? Temos aqui a parte de Reports. Então, basicamente, a gente consegue configurar reportes específicos acerca de informações específicas dentro da plataforma. Obviamente, como eu não tenho nenhum tipo de informação aqui dentro, a gente não consegue gerar um item com efeitos, etc. Mas, lembrando, se você é um parceiro Waze ou não, ou quer se juntar a nós e quer fazer um teste do Capture Client, a gente consegue gerar uma trial para você dentro do seu portal SonicWall e acompanhar vocês dentro de uma prova de conceito, ou mesmo dentro do seu próprio ambiente, para que você tenha total expertise sobre como funciona, fazer isso na prática antes de
entregar isso para os seus clientes. Então, basicamente, os contatos da Easy sempre estão aqui na descrição. Entre em contato com a gente consegue acompanhar vocês em todo o estudo da plataforma, configurações, como lidar e assim por diante, para que vocês consigam testar item por item de tudo que eu estou comentando com vocês aqui nesse breve vídeo, ok? E aqui, por fim, a parte de Scheduler Reports. Então, basicamente, eu posso colocar uma frequência em que os reportes serão enviados a mim ou a minha equipe ou qualquer outra pessoa. Por fim, mas não menos importante, a questão de visibilidade. Então, basicamente, esse cara aqui vai trocar a gente de console para um outro local. Então, a gente vai dar aqui um Agree. Ok. E aqui, então, nós entramos na plataforma da própria SentinelOne. Por quê? Porque aqui nós vamos ter configurações específicas para a parte de EDR e de itens específicos da própria SentinelOne, porque nós estamos com uma trial da versão Premier, ok? Então aqui um ponto importante nós temos a árvore de configurações aqui na parte esquerda, da mesma forma que a plataforma do CSC, e aqui nós temos diversas configurações, toda a parte de releases e assim por diante. Porém, como aqui se trata de uma outra plataforma, dentro de um outro produto, obviamente pertencente à mesma linha que é o Capture Client, a gente vai deixar esse carinha aqui para um próximo vídeo. Quer saber como esse cara funciona? Se inscreve no canal da Easy, dá um joinha nos vídeos, dá uma olhada nos outros conteúdos dos outros fabricantes ou da própria SonicWall que nós temos aqui no canal, e caso você precise de mais algum vídeo ou mais alguma informação sobre qualquer um dos itens, você sempre pode deixar uma pergunta dentro do nosso campo de perguntas, a gente responde sempre que possível. E se você quiser ver um outro vídeo de uma outra configuração da própria SonicWall ou de outro fabricante que a gente ainda não colocou aqui no canal, você pode trazer a sua dica para nós, a gente leva elas em consideração e envia e traz esse vídeo para vocês logo que possível. Beleza, pessoal? Bom, basicamente essa seria a parte introdutória do que a gente chama de SonicWall Capture Client. Então, basicamente, a ideia foi falar primeiramente dessa console inicial do CSC, e em seguida a gente trabalhar em um outro vídeo com a console específica do SentinelOne, onde a gente vai ter funções ainda mais avançadas, ok? Lembrando que, caso vocês precisem de alguma coisa, novamente, nossos contatos estão todos aqui. Toda a parte de documentação, datasheet, informações de licença, etc., nós vamos deixar aqui bem tranquilinho para vocês aqui embaixo, para vocês conseguirem verificar todas as informações. Se tiverem dúvida, não hesitem em entrar em contato conosco. Pessoal, muito obrigado para quem nos acompanhou até aqui. Até um próximo vídeo e tchau, tchau.